Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra em Atos, capítulo 6, uma parte dele, e no capítulo 7 também, uma parte dele. Atos, capítulo 6. A instituição do ministério diaconal. Esse capítulo aí. Mas hoje eu gostaria de falar sobre 7 consequências do fato de nós sermos cheios de Deus. Né? Essa palavra cheios ou mais tem sido a tônica e o desejo intenso do nosso coração, que sejamos mais cheios de Deus e que tenhamos mais de Deus. Amém, queridos? Nós anelamos por isso. Então, Atos capítulo 6, verso 8. Não tinha anunciado o versículo, né? Então, vou esperar um pouquinho você achar. Atos capítulo 6, verso 8 em diante. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido que este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjos. Agora 54, eu creio que do verso 7. Eu pus 6 aqui, mas é 7. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Queridos, nós vamos meditar desde o verso 1, viu? Eu li esses para dar só um destaque. Mas, irmãos, esses homens, essas pessoas mencionadas no texto, fica claro, fica evidente que eles estavam cheios de Deus. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam escolhendo pessoas para o ministério diaconal, e esse era o critério. Eles estavam, irmãos,
creio eu, sob o efeito de Atos 2, quando 120 pessoas permaneceram 10 dias no cenáculo, a parte superior de uma casa, sob a ordem de Jesus, que não deveriam se ausentar de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E recebereis poder, disse Jesus, ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, na Samaria e até os confins da terra. E esse mover, irmãos, foi continuando e chegou aqui nesse contexto de Atos 6. Então, queridos, se nós queremos a capacitação de Deus para continuarmos a obra de Jesus na terra, e se queremos uma vida frutífera, e se queremos saúde para a nossa vida comunitária, e se queremos desenvolver caráter e carisma na nossa vida pessoal, se queremos nos preparar para o enfrentamento das resistências espirituais em razão da nossa coerência em Deus, nós precisamos ser cheios de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não há outra alternativa, irmãos. É assim que Deus estabeleceu. Então, em primeiro lugar, a primeira consequência de ser cheio de Deus é que estes homens, essas pessoas, por serem cheias de Deus, eram pessoas frutíferas. O verso 1, bem como o verso 7 desse capítulo 6, dão conta de que crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Quer dizer, o evangelho era anunciado na cidade de Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Iam se convertendo mais pessoas, e até os sacerdotes obedeciam à fé, até os sacerdotes se convertiam. O mover de Deus. Então eu quero crer, irmãos, que essas pessoas cheias de Deus tinham amor pelas almas perdidas. Por isso compartilhavam a fé. Porque ali pertinho, Atos 2:46, diz que o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que haviam de se salvar. E notem os irmãos, no capítulo 4, um pouquinho antes também, no verso 4, que tipo de oração esses homens cheios de Deus faziam. Olha o que diz o verso 4, Senhor, olha para as ameaças, eles estavam sendo perseguidos, e concede aos teus servos que falem com ousadia a palavra de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Eles não pedem livramento, eles pedem ousadia. Olha que positividade. Ousadia. E mais, enquanto estendes a mão, claro, somos os instrumentos, mas o poder é de Deus para curar e para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do seu santo Filho Jesus. E o texto diz que eles, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o resultado? E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Será que não é isso que nos falta, irmãos? Não é? Então, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, naturalmente Deus vai começar usar a vida de cada um de nós, no testemunho pessoal, no testemunho verbal, vai ser bênção. Então, queridos, não foi por acaso que o Espírito em Pentecostes foi derramado, digo, em Pentecostes, uma festa de um tempo de frutificação. Os irmãos sabem o que é Pentecostes? Festa da colheita.
Amém, amados? Tanto que depois desse derramar de Pentecostes, primeira pregação de Pedro, Sérgio, 3.000 pessoas se converteram. Ah, irmãos, que maravilha, não? Mamão com açúcar, né? Queridos, um sinal do favor de Deus nessa busca de despertamento espiritual que estamos empreendendo. Os irmãos perceberam que o louvor é direcionado, né? É só Senhor, queremos, derrama, vem. E não é bom, amados? Porque a gente, enquanto louva, ora. Enquanto ora, louva. E Deus vai fazer, já está fazendo. Amém, amados? Eu já sinto o mover das águas de Deus neste lugar. Louvado seja Deus. Então, isso é um sinal do favor de Deus nessa busca de despertamento. Virá amor pelas almas perdidas. Nada forçado, viu, irmãos? Nada forçado. Sem culpa, sem ficar se lancetando, será natural, será natural. Deus vai usar você, Deus vai usar a sua vida. E palavras, irmãos, como ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou eu vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Porque aí fala das duas coisas, né? Evangelização e consolidação, não é? Palavras como vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vão ter um impacto maior no nosso coração. É um chamado, é uma convocação. Vai dizer, Deus está falando comigo, isso aqui é para mim. Isso estava acontecendo nessa comunidade de Jerusalém, irmãos. Em Atos 2:47, se diz que esses irmãos cheios de Deus caíam na simpatia do povo, através do bom testemunho. E o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que haviam de se salvar. Então, irmãos, assim creio eu que cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, nós vamos frutificar. Olha como é fraco seu amém. Deus vai curar a nossa esterilidade. Segunda chance. Deus vai abrir a nossa madre. E diremos com frequência, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele pode ser loucura para os gregos, ele pode ser escândalo para os judeus, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Já pensou, Elaine, que privilégio Deus usar a sua vida para mudar o destino eterno das pessoas? Que privilégio. Ele não foi dado aos anjos, amados. Ele foi dado a você. E você está na terra para isso. Amém, queridos? Segundo lugar, amados, segunda consequência, é que por serem cheias de Deus, essas pessoas tinham boa reputação. Está aí no verso 3. Também havia nessa comunidade pessoas de boa reputação, porque esse era um dos critérios para escolher os diáconos. Irmãos, eu fiquei pensando o seguinte, que uma pessoa cheia do Espírito Santo mortifica as obras da carne. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, certamente vivereis. E o que sobra? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, bondade. Só sobra isso, irmãos. Virtudes essas que nos fazem pessoas de boa reputação diante dos homens. A gente não decide, acorda de manhã e fala, eu terei boa reputação. Tem nada, irmão. Não tem. É obra do Espírito Santo no nosso coração. Nós não somos isso. Mas virtudes como essa, ou seja, seremos, em nome de Jesus, pessoas amorosas num mundo de desamor. Pessoas alegres, bem-humoradas,
ou uma alegria ultra circunstancial, num mundo consumido pela tristeza, irmãos. O mundo está triste. Seremos pessoas pacificadoras no mundo beligerante, pessoas longânimes no mundo marcado pela intolerância, pessoas motivadas para o bem, no mundo onde o que graça é o mal, a maldade. Pessoas fiéis no mundo marcado pela infidelidade. Pessoas mansas no mundo onde cada um busca o seu próprio interesse. Pessoas sóbrias, temperantes no mundo que não conhece o que significa domínio próprio e é tendente a dar vazão a todos os seus instintos sem se importar com as consequências. Veja como você é luz, como você é sal, como você é um embaixador do reino de Deus. E como Deus pode te usar nesse mundo se você estiver cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Terceira consequência, irmãos, é que por serem cheias de Deus, essas pessoas eram cheias de sensibilidade com relação aos necessitados. Os versos 1 e 2 dão conta que com o crescimento dessa igreja presidida pelo Espírito Santo, cresceu também a demanda no Ministério de Ação Social. Verso 1 diz que eles, ao perceberem as viúvas judias sendo discriminadas pelos judeus convertidos, judeu não é fácil, não é, amados? E eles eram novos convertidos, então estavam discriminando as viúvas gentias. E o verso 2 a 4 diz que eles tomaram uma providência. O que fizeram os apóstolos diante disso? Os apóstolos focariam no ministério da palavra e da oração e supririam as necessidades espirituais da igreja, enquanto os diáconos ou outras pessoas focariam no cuidado dos necessitados. Olha que bênção, irmãos. Um equilíbrio, né? Muito abençoado. Então foi preservada a proeminência da palavra, da oração, sem que fosse esquecida a dimensão do serviço aos necessitados. E o verso 3 diz que esses homens tinham que ter boa reputação, tinham que ser cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E eu fiquei perguntando, irmãos, viu, Vani, o porquê desse critério tão rigoroso? E eu creio, irmãos, que porque o atendimento a pessoas necessitadas exige muita graça, muita misericórdia, muita generosidade, serviço abnegado. E eu creio que somente cheios de Deus é que nós vamos conseguir ver com os olhos de Deus, sentir com o coração de Deus e nos oferecer como instrumentos da graça de Deus na vida das pessoas. E mais, irmãos, à medida em que nós vamos nos consertando com Deus, a gente vai avançando no conceito de pecado, sabia? Não sabiam? A gente vai avançando do conceito de pecado de comissão, que é o mal que se comete. Ai, Senhor, me perdoa, porque eu cometi isso, cometi aquilo, e fica só no nível comportamental, não é? E a gente avança para o conceito do pecado de omissão. Senhor, perdão, porque eu fechei o coração. Perdão, porque eu sabia que devia fazer o bem, não fiz, e a tua palavra diz que é pecado. Perdão, porque eu tinha recursos, vi meu irmão passando necessidade, não fiz nada. Então o amor do Senhor não está em mim, como diz a palavra de Deus. Você começa a confessar pecado desse tipo, não é? Então eu creio que cheios do Espírito e cheios de Deus, nós estaremos sensíveis aos necessitados, necessitados de um encaminhamento, de uma visita, de uma intercessão, necessitados de uma atenção, de um bom conselho, de roupa, de comida,
de remédio, enfim, de recursos necessitados ao nosso redor, às vezes dentro da própria família. Cheios do Espírito, nós vamos estar mais sensíveis. Amém, queridos? Quarta consequência é que, por serem cheias de Deus, essas pessoas eram cheias de sabedoria. O verso 3 afirma que havia naquela igreja homens cheios de sabedoria. E como lemos o verso 10, diz que os perseguidores de Estevão não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E os versos de 11 a 14 dizem que por não suportarem a verdade provenientes do Espírito Santo em Estevão, eles decidiram difamá-lo, acusá-lo, dizer que ele dizia blasfêmia contra Moisés, contra Deus. E já que não podiam vencê-lo na sabedoria, decidiram tirá-lo de circulação. O que fizeram eles, irmãos? Levaram-no ao sinédrio, juntamente com falsas testemunhas, para sentenciá-lo. Mas a Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, ele os exortou. E no final do seu discurso, ele pegou pesado com eles. Muita coragem, irmãos. Muita ousadia. Verso 51, ele diz, homens de dura cerviz, ou seja, soberbos, incircuncisos de coração e ouvido, ou seja, coração de pedra, frios, insensíveis, que não se humilham na presença de Deus. Vós sempre resisti ao Espírito Santo, quando deveriam estar cheios do Espírito. Eles resistiam ao Espírito. Assim vós sois como os vossos pais. E ele faz a pergunta, olha que coisa, ao qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Todos eles, irmãos. E ao rejeitarem os profetas, eles rejeitavam o próprio Deus. Até matarem os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Ele está se referindo a Jesus. Agora ele diz, do qual fostes traidores e homicidas. Um religioso ouvir isso, irmãos. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, a lei de Moisés, né? Não aguardaste. Ou seja, eles eram religiosos mesmo, não praticavam a lei. Tinham um discurso desprovido de vida, que é como eu estou definindo religiosidade. Irmãos, o que precisava acontecer com esse pessoal do Sinédrio? Eles tinham que se humilhar na presença de Deus, mas estavam impedidos pela dura cerviz, pela soberba. Eles precisavam se quebrantar na presença de Deus, mas seus corações estavam insensíveis. Era de pedra e não de carne, como diz a Bíblia. Eles precisavam se render ao Espírito Santo para serem cheios dele, discernirem Jesus como Messias, mas eles resistiam ao Espírito Santo. Eles precisavam acolher a palavra de Deus no coração. Não faziam isso. Por isso, queridos, não eram sábios. Não tinham a sabedoria de Deus. Queridos, nós também precisamos da sabedoria do Espírito para procedermos na vida. Não essa sabedoria animal, diabólica, que, como diz Tiago, é permeada pela inveja, pelo sentimento faccioso. Essa é a sabedoria própria do sinédrio, a esperteza humana. Mas a sabedoria do alto, que diz a palavra de Deus, é pura, é sem dissimulações, ela é pacífica, ela é conciliadora, ela é tratável.
ela é cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, sem levar as coisas para o lado pessoal, sem hipocrisia, envolta à verdade e à sinceridade. Irmãos, nós precisamos de sabedoria. Amém, queridos? Nós precisamos de sabedoria para ensinar, nós precisamos de sabedoria para liderar, nós precisamos de sabedoria para fazer as melhores escolhas, para tomarmos as melhores decisões. Nós precisamos de sabedoria para orientar nossos filhos, para dar bons conselhos, para administrar os conflitos, para reagirmos de forma altaneira diante das provações, que é o que diz Tiago: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. E é num contexto de tribulação. E cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, teremos a posse da sabedoria do alto. Amém, queridos? Quinta consequência é que, por serem cheias de Deus, eram pessoas cheias de fé. O verso 5 diz, vou tomar uma aguinha aqui que a boca está seca. O verso 5 diz que elegeram Estevão, homem cheio de fé. É isso que está na sua Bíblia? Tem uma versão que diz graça. Eu fui ver lá no grego, é caris mesmo. Queridos, muito do medo, da insegurança, da ansiedade que nos visitam com frequência, é resultado da incredulidade que ainda habita nosso coração. Isso nos impede de confiar plenamente no Senhor e nas suas promessas. A gente tenta. Deus, eu confio em Ti. Mas às vezes eu perco o sono. Às vezes eu roo as unhas. Às vezes eu me sinto inseguro. Por isso, irmãos, nós precisamos ser acrescidos em fé. Sem fé nós não vamos agradar a Deus, diz a Bíblia. Sem fé não vamos experimentar os impossíveis de Deus. Que a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Às vezes a gente ora e fica com o peso no coração, não é, irmãos? A gente ora, mas não entrega. Às vezes a gente entrega e pega de volta. O maior patrimônio que um crente pode acumular aqui na vida e na terra é fé. É um patrimônio de fé. Porque quando você tem a fé, tudo fica mais fácil. Fica mais fácil encarar a adversidade, fica mais fácil encarar os desafios. Nós precisamos de fé para aceitar os desafios que nos vêm da parte de Deus, irmãos. Precisamos de fé. Fé para esse despertamento espiritual, para enfrentarmos lutas sem esmorecer, para caminharmos em direção àquilo pelo qual oramos. Eu fiquei surpreso de ver meu caderninho de oração lá, quanta coisa eu orei. E olha um mecanismo interessante, irmãos. Quando a gente inventaria e faz um planejamento estratégico pessoal daquelas coisas, aquelas pendências, aquelas necessidades, e ora a respeito daquilo, a gente fica com a sensação de que aquele problema está resolvido. Sim ou não? Mas a parte que nos cabe. E nós temos que caminhar em direção àquilo que nós oramos. Coisa interessante. Deus falou, vai chover, Elias. E ele foi lá, dobrou o joelho e ficou clamando. E falava, servo, dá uma olhada lá, vê como que está. Tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então vamos continuar perseverando em oração. Estou aprendendo isso do Senhor, amados. Depois de tantos anos de crente. Senhor, me perdoa porque eu me acomodo. Eu oro, deixo, acho que o Senhor vai fazer tudo.
Mas tem coisa que eu tenho que sair de casa, fazer, irmãos. Tomar decisão. Amém, queridos? Planejar é uma coisa, executar é outra. Então, Francisco, vamos sair da reatividade para a proatividade, caminhando em direção àquilo que nós oramos e desejamos pela fé. Por isso, eu entendo agora, Tiago, não é aquela fé discursiva. Quando ele fala de fé sem obra, ele fala de fé teórica, de uma fé discursiva. A gente gosta de falar que crê, né? Eu creio. E às vezes a gente crê para o irmão, né? Aí o irmão compartilha uma necessidade. Ei, irmão, isso aí não é nada para Deus. Fica tranquilo. Não é? E aí você pega uma gripinha, fica abatido, acha que vai morrer. Então, queridos, fé e ação, fé com obra. Como essa fé é operante, que a gente vê revelada por Estevão. Esse era um homem cheio de fé. Por isso agiu como agiu. Em penúltima consequência, meus queridos, por serem cheias de Deus, essas pessoas eram cheias do poder de Deus, é o que diz o verso 8. Como eu disse, irmãos, desde Pentecostes, eles tinham sido revestidos de poder, porque desceu sobre eles o Espírito Santo. E o verso 8 diz que Estevão era um homem cheio de poder. E por ser cheio de poder, ele realizava grandes sinais e prodígios entre o povo. Então, de posse desse dínamos de Deus, dessa força sobrenatural, ele fluía nos dons espirituais enquanto ele realizava a obra de Deus. É assim que acontece, queridos, quando estamos cheios do poder de Deus, temos a nossa vida marcada pelo sobrenatural. Muitos chegarão a nós precisando de uma intervenção do poder de Deus em suas vidas. E se eles encontrarem um evangelho intelectualizado, um evangelho de informação somente, e não um evangelho de poder, eles acabarão se desinteressando pela fé cristã. Se boa reputação estava associada às transformações produzidas pelo Espírito no caráter dessas pessoas, os prodígios e sinais eram resultados do carisma do Espírito produzido em cada um desses homens. Ambos são importantes, irmãos. Ambos são importantes para o nosso ministério. O caráter nos concede autoridade no mundo espiritual. Por isso que Paulo dizia, eu ando com a minha consciência tranquila diante de Deus e dos homens, e ele tinha autoridade por causa disso. Era a autoridade de vida, caráter. E o carisma autentica a nossa mensagem. Deus é um Deus de poder. Aí a bruxa fala, eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, será que o senhor podia libertar? Aí é carisma. Irmãos, estão entendendo? Conforme a gente ouviu aquele testemunho, então autoriza o mensageiro e autentica a mensagem. Deixa eu só ilustrar para os irmãos entenderem. O que diz Nicodemos a Jesus? Ó mestre, bem sei que tu és vindo da parte de Deus, sabe por quê e como? Porque ninguém faz os milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Pastor, os sinais e maravilhas são importantes? Não são tão importantes, porque Deus fez muito disso no meio do povo, e isso não impediu que o povo continuasse rebelde, desobediente, e viram tanta coisa, né? Mar se abrindo, nuvem,
no céu acompanhando, dizendo quando acampar, quando levantar acampamento, chinelos que não se gastavam, água que saía da rocha. Isso não converteu aqueles homens, não. Mas Jesus falou que alguns vão crer se virem o sinal. Alguns crerão sem sinal. Então você recebeu o desafio de fazer uma visita, de orar por um enfermo. Você pode pensar assim: Senhor, impacta essa família. Entra com teu poder sobrenatural. Mostra quem tu és. O Deus vivo e verdadeiro. Ou então você faz o desafio. O que você quer que Deus faça na sua vida que até agora você não conseguiu por si e por nenhum outro meio? Eu quero orar a respeito. E deixa por conta de Deus, amados. Porque Deus será o maior interessado em manifestar o seu poder para suscitar fé para a salvação. Amém, amados? Esse é o lado B dos milagres. Então, queridos, tornando isso mais prático, eu diria, cheios do Espírito Santo, nós seremos usados por Deus para curar. Está vendo como você não crê? Igreja, olha, o pessoal fala: pastor, aquela igreja, a sua igreja, ela é tradicional ou avivada? O que você acha que eu respondo? Pelo menos é o que eu desejo. Amém, queridos? Eu repito, não tem problema. Cheios do Espírito Santo, seremos usados por Deus para curar, para libertar, para profetizar, para ensinar no poder de Deus, para socorrer os necessitados, para aconselhar com sabedoria, para discernir no mundo espiritual. Está ficando mais fraco. Para realizar milagres. Amém, toma posse, irmãos. É isso que eu vi lá na Argentina, que eu compartilhei para os irmãos. Quando o pastor faz uma declaração e ela é bíblica, o pessoal toma posse. Amém, eu pego, amém. Amém, queridos? Para tornar a palavra de Deus viva para o nosso coração. E não só conceito, não só teoria. Irmãos, as pessoas estão cansadas de religiosidade. Eu estive no encontro de família, agora esse final de semana. Eles são todos tradicionais, família enorme. E meu sogro pediu para fazer uma oração, só uma oração, irmãos, uma simples oração. Irmãos, parece que eu tinha feito uma pregação, porque o pessoal terminando, vindo: ai, pastor, que oração. Não se ora mais assim, viu? E eu fiquei pensando isso, irmão. O pessoal está cansado de religião. Está cansado. São velhinhos, né? Já todos não, pelo menos 4 ou 5 passados dos 80. Eles precisam de muita graça, muito revigoramento de força, de fé. Então, tem que ser uma coisa substancial, né, irmãos? Então, bênção de Deus, porque Deus está trazendo esse despertamento para a nossa vida, e a gente vai vendo os reflexos, né? E eu preguei na igreja do pai do Jefferson, né? Que tocou aqui com a gente, e não estou vendo ele, mas ali, ele está ali. Ele me compartilhou que uma mulher foi curada. Ela nem estava no culto, né? Chegou depois. Estava. Então, Deus está fazendo, irmãos. Ainda que seja timidamente, aqui nos artérios, não tem problema, vai começar, Deus vai usar você, Deus vai usar a nossa vida, Deus vai usar essa comunidade, em nome de Jesus, amém, queridos? Aí você está se apropriando, não é melhor? Não é melhor interagir assim? É melhor, não é? Então, queridos, nós... disse, muitos vão chegar a nós precisando dessa intervenção, e nós vamos poder nos oferecer como canais de Deus para a manifestação do poder. Amém?
e as pessoas serão libertas, as pessoas serão curadas, as pessoas serão consoladas, as pessoas serão salvas. A Bíblia diz que muito pode tem a ver com poder, muito pode a oração do justo pela sua eficácia. Você vai dizer, eu não tenho em mim, eu não sei em mim, eu nada posso em mim, mas eu sou aqui, canal de Deus, vaso de Deus, e Deus tem poder suficiente para mim, para passar por mim e efetuar essa cura, essa libertação, em nome de Jesus. Então, queridos, nós precisamos desse revestimento de poder. E olha, eu estava refletindo sobre isso. É maravilhoso saber que, a despeito da nossa fraqueza histórica, eu tenho a minha e você tem a tua. Não foi fácil. A nossa infância, a nossa adolescência, para uns até a vida intrauterina. Eu mesmo, minha mãe tentou me abortar. Confessou isso para mim depois de muitos anos. E eu não conseguia sentir amor por ela. Foi 2 vezes. Então nós temos nossas fraquezas históricas. Temos as nossas fraquezas emocionais. Todos nós temos aquela feridinha, aquele calcanhar de Aquiles, aquela área de luta, nossas fraquezas físicas, né? A Ivani, tadinha, lutando ali para ficar de pé, para caminhar, não é? Até para louvar, né, Ivani? Os irmãos, às vezes nós estamos tão fracos, irmãos, que até para levantar a mão dói. Sabe que eu não ando com Bíblia grande, né? Meu braço não aguenta mais, irmãos. Eu não tenho mais massa muscular. Nossa fraqueza espiritual. Mas, irmãos, não depende disso. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Não depende disso. O poder de Deus estará sobre nós e se aperfeiçoará na nossa fraqueza. Aleluia! Aí você diz como Paulo, quando eu penso que sou fraco, sou forte. Diga ao fraco, sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus aperfeiçoa na minha fraqueza e Deus vai me usar apesar de mim, apesar da minha condição. É só isso, irmãos. Em nome de Jesus. Creia nisso. E deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida. E vamos profetizar cura para Ivani, em nome de Jesus. Que Deus a sustente, que Deus a levante, que Deus a preserve. Amados, alguém que ama tanto assim, o pecador, que ama a obra de Deus, tem que ter força. Tem que ter energia vital para continuar a caminhada. Os irmãos orem pela Ivani, orem por ela, para que Deus a sustente, em nome de Jesus. Último lugar, queridos, para a gente ir para a ceia do Senhor. Última consequência, por serem cheias de Deus, essas pessoas eram cheias da graça de Deus. O verso 15 dá conta de que todos os que estavam no sinédrio, por ocasião do julgamento de Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjos. E ficou evidente naquela hora que algo divino estava nele. Estevão estava mais para a glória do que para o lado de cada glória. Tão perto de Deus ele estava, que ele refletia a glória de Deus em seu rosto, exatamente como aconteceu com Moisés, quando desceu do monte Sinai com a lei, e com Jesus no monte da transfiguração. Queridos, não dá para negar um adicional da graça de Deus sobre uma pessoa cheia do Espírito Santo, especialmente quando ela está passando por lutas extremas. Perceba, os irmãos, o contraste entre homens cheios de Deus e homens cheios da carne, cheios de si. A exortação feita por Estevão, que deveria trazer quebrantamento, como eu disse, arrependimento, suscitou ódio no coração deles.
E o verso 55 dá conta de que eles, enfurecidos, rilhavam os dentes contra eles, amados, um ódio sem causa, uma antipatia gratuita. E Estevão, que fez ele, amados? E aí é para você pegar isso para você, hein? Estevão tirou os olhos das circunstâncias, levantou os olhos para a glória que o aguardava, e diz o verso 55 que ele, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu o quê? Viu a glória de Deus, viu o que mais? E viu Jesus que estava sentado à direita e que disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ah, com uma visão dessa é mais fácil, né, amados? Cheio do Espírito Santo, arrebatado por essa visão celestial, Estevão não viu algozes, ele não viu pedras, ele não viu dor, ele não viu sofrimento, ele simplesmente viu a glória de Deus em meio àquilo tudo. Os irmãos já imaginaram o apedrejamento? Eu estava pensando isso ontem. Falei, Deus, eu não tenho problema. Porque uma pedra atrás da outra, as últimas, tudo bem. Já está amortecido, você já está desfalecido, mas as primeiras pedras doem. E você vai sendo tirado da vida, ceifado da vida. Numa morte prematura. Porque se é velhinho, né? Estou partindo mesmo, né? Mas Estevão era jovem. Queridos, que cheios da graça de Deus, possamos tirar os olhos das circunstâncias adversas e levantá-los para a glória que nos aguarda, com essa certeza que Paulo, o sofredor, teve, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém, queridos? Nossa esperança é nossa força. E é interessante notar que, lendo esse capítulo 7 de Atos, a gente não vê um Estevão medroso, tímido, encolhido, acuado diante das ameaças. Pelo contrário, ele enfrenta os opositores revestido de toda a graça e de todo o poder de Deus, sem um pingo de medo. Não há lugar para o medo no coração desse homem. E é assim que acontece, irmãos. Quando estamos cheios do Espírito Santo, ficamos que meio que anestesiados. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, trazendo muita consolação da parte de Deus. Agora vejam a reação daqueles que estavam cheios de si e da carne. Como disse, taparam os ouvidos diante da narrativa de Estevão sobre a visão celestial. Unânimes se arremeteram contra ele, levaram para fora da cidade e pedra nele. Vamos tirá-lo de circulação, porque a gente não pode ir contra ele. Irmãos, se o Espírito Santo não preside a nossa vida, o que sobra é carne, é ódio, é violência, é inveja, é tudo de ruim. Mas Estevão, diz a Bíblia, terminando, verso 60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Que coisa interessante, irmãos. Ele não vai para o céu com amarguras no coração.
ele sobe com o espírito de perdão. Isso é vitória, irmãos. Esse homem era tão cheio de Deus que, mesmo agonizando em morte, encontrou ainda força para clamar por seus algozes, tal qual fez Jesus na cruz. E assim termina a vida de um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. Termina a vida de joelhos, intercedendo por seus algozes. Mas você poderia dizer, pastor, não é assim que eu quero terminar. E se eu fosse o pregador da teologia da prosperidade, eu não mencionaria essa parte. E deixaria você pensar que foi só triunfo, triunfo, triunfo. Mas tem mais aqui. Mas Estevão está de joelhos, mas Jesus estava de pé ao lado do Pai para recebê-lo em glória. Nada muda e move o trono de Deus. Deus continua soberano, poderoso com seus propósitos. E sabe o que aconteceu, irmãos? O sangue deste mártir fertilizou a terra, espalhou a semente do Evangelho, inspirou a igreja e impactou a vida de Saulo. Os comentaristas dizem que esse Saulo, aos pés de quem eles deixaram as vestes de Estevão, recebeu deste mártir a inspiração para o ministério radical e relevante que ele desenvolveu. Ele sempre esteve pronto para morrer e viver por Jesus, porque tinha modelo, tinha inspiração. Irmãos, estou acabando. Precisamos ser mais cheios da graça de Deus, daquela força, daquele consolo, daquela certeza do cuidado de Deus, especialmente diante das circunstâncias adversas. É a graça que relativiza o espinho, quando podemos ouvir da parte de Deus: a minha graça te basta. É a graça que relativiza todas as dificuldades temporais da vida, e é por isso que o salmista diz: a tua graça é melhor do que a vida. É essa graça que vem sobre nós como um diferencial na existência. Alguns de nós, algo em nós, digo, que faz com que as pessoas reconheçam: Deus está na tua vida, de forma que percebam a paz, a serenidade, a alegria de Deus, a fé, o amor em nossas vidas como resultado da graça de Deus. Você está passando por luta? Está enfrentando dificuldade? Peça um adicional da graça de Deus na sua vida. Amém, amados? Deus vai sustentar você como sustentou esse servo. Concluindo, queridos, vamos anelar por um despertamento espiritual. Está fraco, hein, Miré? Disse um amém. Embora você tenha dito, vamos anelar por um despertamento espiritual. Oh, glória! E vamos dizer mais. Diga mais. Mais uma vez, mais. Mais cheios de Deus. Mais cheios do Espírito. Mais cheios de sabedoria. Mais cheios de fé. Mais cheios do poder de Deus. Mais cheios da graça de Deus. Amém, queridos? Para que tenhamos uma vida frutífera, vitoriosa, abundante,
para que recebamos de Deus a capacitação e a direção para o nosso ministério pessoal. Para que, trabalhados em nosso caráter, preservemos a nossa integridade diante de Deus e a nossa boa reputação diante dos homens e sejamos abençoados com o carisma do Espírito, para que possamos atrair pessoas a Jesus, para que sejamos mais íntimos de Deus e possamos desfrutar da sua comunhão, para que mesmo diante das adversidades, possamos continuar rendidos ao Espírito Santo, porque dele virá a sabedoria, dele virá o poder, dele virá a graça para o enfrentamento das lutas. Amém, queridos?